13, versículo 17. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, amém? Glória a Deus, que diz assim: E aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse: para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, retornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. E tomou Moisés os ossos de José consigo, porquanto havia este estreitamente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glórias a Deus. Agora no capítulo 14, versículo 10. Glórias a Deus, que diz assim: E chegando Faraó aos filhos de Israel, levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizestes isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estáis quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Glórias a Deus, somente até aí. Glórias a Deus, está fazendo um instante de oração. Glórias a Deus. Deus amado, Deus poderoso, Deus de glória, meu Pai. Eis aqui, Deus amado, Deus poderoso, meu Pai, Tua santa palavra, meu Pai. Deus amado, Deus poderoso, que nesta noite, meu Pai, o Senhor tenha preparado, meu Pai, para a Tua igreja, meu Pai. Deus amado, Deus poderoso, eu te peço, meu Pai, que nesta noite, Deus amado, Deus poderoso, meu Pai, não venha deixar, meu Pai, eu falar, meu Pai, nada de mim mesmo, meu Pai, mas que vem, meu Pai, sai, meu Pai, da minha boca, meu Pai, palavras, Deus amado, Deus poderoso, diretamente, meu Pai, de Ti, meu Pai, diretamente, Deus amado, Deus poderoso, do Teu santo trono, meu Pai. Deus amado, Deus poderoso, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, perdoando, meu Pai, as minhas falhas, meu Pai, perdoando minhas transgressões, meu Pai, mas que nesta noite, Deus amado, Deus poderoso, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, falar, meu Pai, com a Tua santa igreja, meu Pai, que o Senhor venha, meu Pai, de encontro, meu Pai, com cada servo Teu, meu Pai, falando, meu Pai, não aquilo que queremos ouvir, meu Pai, mas sim, meu Pai, o que necessitamos, meu Pai. Vem, meu Pai, junto, meu Pai, comigo, meu Pai, tomando, meu Pai, esta tribuna, meu Pai, e fala, meu Pai, com a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Amém, Senhor. Glórias a Deus. Pode se sentar glorificando e exaltando o nome do Senhor com suas palmas. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus aqui, glórias a Deus. O Senhor, glórias a Deus, como está no título, glórias a Deus. Deus guia o povo pelo caminho, glórias a Deus. Glórias a Deus, e o Senhor fala, glórias a Deus conosco, glórias a Deus, que quando, glórias a Deus, Ele tirou o povo do Egito, glórias a Deus, tinha um caminho, glórias a Deus, que era, glórias a Deus, mais rápido, glórias a Deus, mas Deus não quis levar, glórias a Deus, o povo dele, glórias a Deus, pelo caminho mais rápido, porque, glórias a Deus, quando vissem, glórias a Deus, a luta, a guerra, glórias a Deus, muitos deles, glórias a Deus, ia ficar com medo, glórias a Deus, e iam querer voltar, glórias a Deus. Então por isso que Deus escolheu, glórias a Deus, fazer, glórias a Deus, a volta, dar a volta, glórias a Deus, para que pudessem, glórias a Deus, entrar na terra prometida, na cidade santa, glórias a Deus. E hoje, glórias a Deus, conosco, glórias a Deus, não é diferente.
Hoje, glória a Deus, muitos pensam que, glória a Deus, vão aceitar o Senhor, vão aceitar a Deus como Salvador, glória a Deus, e o Senhor já vai vir, já vai recolhê-lo. Glória a Deus, não é bem assim, glória a Deus. Bem, glória a Deus, se fosse assim, glória a Deus, mas o Senhor, glória a Deus, Ele vem, nos abençoa, glória a Deus, Ele pega, glória a Deus, os nossos corações, Ele, glória a Deus, quando nós aceitamos Ele, glória a Deus, Ele não vai, glória a Deus, nos levar diretamente, glória a Deus, para o reino do céu. Glória a Deus, primeiramente, glória a Deus, Ele vai, glória a Deus, nos provar, Ele vai, glória a Deus, nos usar, Ele vai, glória a Deus, tomar cada um de nós, glória a Deus, para ver, glória a Deus, se nós estamos, glória a Deus, aptos a herdar o reino dos céus. Glória a Deus, mas muitas das vezes, glória a Deus, nós, glória a Deus, queremos, glória a Deus, a parte mais fácil, queremos fazer, glória a Deus, pelo caminho mais rápido, glória a Deus, mas esquecendo, glória a Deus, que o caminho, glória a Deus, é do Senhor, que, glória a Deus, o tempo é do Senhor, glória a Deus, que não devemos atrapalhar, glória a Deus, o mover de Deus. Glória a Deus, porque muitas das vezes queremos fazer, glória a Deus, pelo nosso caminho, queremos fazer pela nossa vontade, glória a Deus, mas quando, glória a Deus, muitas das vezes fazemos, glória a Deus, até parece que deu certo, mas, glória a Deus, quando olhamos, glória a Deus, está tudo indo, glória a Deus, de mal a pior, glória a Deus, mas é porque nós passamos na frente, glória a Deus, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus, glória a Deus, queremos fazer conforme, glória a Deus, a nossa vontade, conforme o nosso querer, glória a Deus, mas esquecemos, glória a Deus, que sempre o querer, glória a Deus, é de Deus, glória a Deus, porque o melhor que Ele tem, glória a Deus, é para com nós, glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus, Deus fez o povo rodear, glória a Deus, para que não venham, glória a Deus, temer, glória a Deus, e voltar para o Egito, glória a Deus. E aqui diz, glória a Deus, que Moisés tomou, glória a Deus, os ossos de José, glória a Deus, assim, glória a Deus, como fala no livro de Gênesis, glória a Deus, que ele fez, glória a Deus, os filhos de Israel, glória a Deus, prometerem, glória a Deus, que iriam levar, glória a Deus, os ossos, glória a Deus, os seus ossos para, glória a Deus, entrar na cidade santa, glória a Deus, e ele, glória a Deus, glória a Deus, se nós prestarmos atenção, glória a Deus, ele estava profetizando, glória a Deus, na vida daqueles, glória a Deus, porque ele disse, José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. Glória a Deus, ele estava profetizando, glória a Deus, que Deus ia visitar, glória a Deus, o Egito, que Deus ia tirar, glória a Deus, o povo do Egito, glória a Deus, ia entregar, glória a Deus, na cidade santa. Glória a Deus, e o Senhor fala, glória a Deus, que, glória a Deus, nós estamos aqui, glória a Deus, de passagem, glória a Deus, aqui, glória a Deus, é como se fosse, glória a Deus, o Egito, que estamos, glória a Deus, lutando, que estamos, glória a Deus, muitas das vezes, em vez de fazer a vontade de Deus, estamos fazendo a vontade dos egípcios, estamos fazendo a vontade do mundo, do inimigo, glória a Deus, e ainda não queremos, glória a Deus, nos converter, não queremos fazer a vontade de Deus, e ainda, glória a Deus, achamos, glória a Deus, ruim aqueles que fazem a vontade, que, glória a Deus, servem ao Senhor de corpo e alma e espírito. Glória a Deus, muitos, glória a Deus, vêm na casa do Senhor, glória a Deus, somente para receber, somente, glória a Deus, quando necessitam de alguma coisa, glória a Deus, e quando, glória a Deus, os servos, glória a Deus, é usado, glória a Deus, para, glória a Deus, pregar a correção, para pregar, glória a Deus, o arrependimento, glória a Deus, as pessoas ainda se levantam, glória a Deus, fala que é mentira, glória a Deus. Mas Deus, glória a Deus, sempre fala conosco, glória a Deus, que Ele quer, glória a Deus, levar a sua igreja lavada e remida. Mas muitos, glória a Deus, que não ouvem a palavra, glória a Deus, muitos que não querem viver, glória a Deus, a palavra, não irão subir, mas ainda estão se enganando, glória a Deus, falando do jeito que eu estou, eu vou subir, glória a Deus. Como, glória a Deus, que nós podemos ser, glória a Deus, como José, glória a Deus, falamos, glória a Deus, leva, glória a Deus, os nossos ossos para, glória a Deus, para a cidade santa, glória a Deus, nós temos, glória a Deus, que ser fiéis ao Senhor, glória a Deus, temos que ser, glória a Deus, verdadeiramente adoradores, glória a Deus, mas hoje em dia, glória a Deus, muitos não querem servir, muitos não querem, glória a Deus, adorar o Senhor, somente querem, glória a Deus, as suas bênçãos, os seus milagres, glória a Deus. Assim, glória a Deus, partiram desse cote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que, glória a Deus, caminhassem de dia e de noite. Glória a Deus, nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Glória a Deus. Aqui o Senhor fala, glória a Deus,
porque Ele, glória a Deus, estava guiando o seu povo. Glória a Deus, estava guiando, glória a Deus, com a nuvem de dia. Glória a Deus, porque nós sabemos que, glória a Deus, no deserto, glória a Deus, o tempo, glória a Deus, de dia, glória a Deus, é muito quente e à noite é muito frio. Glória a Deus, e o Senhor, glória a Deus, ia com a sua coluna, glória a Deus, com a sua nuvem, glória a Deus, protegendo do sol. Glória a Deus, e de noite, glória a Deus, ia aquecendo, glória a Deus, o seu povo. Glória a Deus, e o que nessa palavra, glória a Deus, fala conosco. Glória a Deus, é que o Senhor, glória a Deus, nos guia de dia e de noite. Mas, glória a Deus, vai de nós, glória a Deus, se nós queremos ser guiados. Glória a Deus, assim como foi pregado, glória a Deus, no sábado aqui. Glória a Deus, vai do nosso querer. Se nós queremos que Deus venha, glória a Deus, tomar, glória a Deus, os nossos caminhos. Glória a Deus, porque muitas das vezes, glória a Deus, não queremos, glória a Deus, ser guiados por Deus, não queremos ser tomados, não queremos ser usados por Deus, mas, glória a Deus, faz tudo, glória a Deus, para ser usado, para serem tomados por Satanás, glória a Deus, sem saber, glória a Deus, sem, glória a Deus, se importar, glória a Deus, com o que há, glória a Deus, de vir naquele grandioso dia. Glória a Deus, Deus sempre está, glória a Deus, nos guiando com a sua coluna, glória a Deus, de noite, está sempre, glória a Deus, nos conduzindo com a sua nuvem, glória a Deus, para que possamos, glória a Deus, chegar naquele grandioso dia e glorificar e exaltar o nome do Senhor junto, glória a Deus, com Isaac, glória a Deus, junto com Abraão, glória a Deus, junto com Jacó. Mas, glória a Deus, muitos não estão dando valor, muitos, glória a Deus, acha, glória a Deus, que a palavra do Senhor é brincadeira. Glória a Deus, muitos não querem ouvir. Glória a Deus, somente, glória a Deus, querem ouvir a palavra, somente querem ouvir alguma coisa quando estão passando, glória a Deus, por dificuldades, quando estão, glória a Deus, na beira, glória a Deus, da morte. Aí eles querem ouvir alguma coisa. Glória a Deus. Mas o Senhor, glória a Deus, Ele sempre fala conosco, Ele sempre está conosco, nos guiando, glória a Deus, a todos os momentos. Mas, glória a Deus, muitos de nós, glória a Deus, nós deixamos o inimigo tomar, glória a Deus, e glória a Deus, nos vendar, para que não venhamos ver, glória a Deus, que o Senhor é o caminho, que o Senhor é a verdade. Glória a Deus. Mas que nesta noite, glória a Deus, não somente nós, glória a Deus, mas todos aqueles, glória a Deus, que não, glória a Deus, não venham, glória a Deus, na igreja, glória a Deus, que venhamos, glória a Deus, a cada dia mais ver, glória a Deus, que o Senhor está nos guiando, que o Senhor está nos conduzindo, glória a Deus, para o santo caminho dele. Glória a Deus, porque Deus, glória a Deus, Ele não quer condenar os seus filhos, glória a Deus, Ele somente quer dar salvação. Glória a Deus, mas Ele, glória a Deus, Ele é cavaleiro, Ele não, glória a Deus, não vai entrar à força. Glória a Deus, Ele está batendo a porta e vai, glória a Deus, de nós abri-la, glória a Deus, e deixá-lo entrar e fazer morada em nossas casas. Glória a Deus. Mas aqui, glória a Deus, o Senhor fala, glória a Deus, para que possamos, glória a Deus, confiar nele, glória a Deus, somente deixá-lo, glória a Deus, Ele nos guiar pelos teus caminhos. Glória a Deus, muitas das vezes não entendemos por que tanta provação, por que tanta peleja, glória a Deus, mas o Senhor sabe, glória a Deus, o trabalhar dele. Glória a Deus, nós somente temos, glória a Deus, que obedecer ao Senhor e aceitar, glória a Deus, aquilo que Ele faz em nossas vidas. Glória a Deus, muitas das vezes estamos falando assim, mas por quê? O que eu estou fazendo de errado? O que eu estou, glória a Deus, está acontecendo comigo para ser, glória a Deus, desse jeito? Glória a Deus. Mas, glória a Deus, quando, glória a Deus, somos provados, glória a Deus, é para que, glória a Deus, vamos ficar mais fortes a cada dia. Glória a Deus, então, glória a Deus, quando nós estamos passando por algo, por uma luta, por uma peleja, glória a Deus, não é motivo, glória a Deus, para que possamos desistir, mas glória a Deus, é motivo para a gente começar cada dia mais glorificar e exaltar o nome de Deus. Glória a Deus. E quando, glória a Deus, os filhos de Deus viram, glória a Deus, o faraó, glória a Deus, eles, glória a Deus, ficaram com medo, glória a Deus, temeram, glória a Deus, por suas vidas, glória a Deus, e foram, glória a Deus, clamar ao Senhor, e glória a Deus, foram incomodar, glória a Deus, a Moisés, glória a Deus, falando, glória a Deus, murmurando, glória a Deus, por que, glória a Deus, nos tirou do Egito, glória a Deus, para que morremos, glória a Deus, no deserto. Glória a Deus, mas o deserto não é lugar, glória a Deus, para um servo morrer. O deserto, glória a Deus, não é lugar, glória a Deus, de nós enterrarmos a nossa vida, de nos escondermos dos problemas, glória a Deus, mas o deserto, glória a Deus, é a escola, glória a Deus, do cristão. Glória a Deus, o deserto, glória a Deus, é o lugar, glória a Deus, que somos moldados, que somos, glória a Deus, fortalecidos pelo Senhor. Glória a Deus, mas os filhos, glória a Deus, de Deus não estavam entendendo, estavam com medo.
glória a Deus, porque ficaram muitos anos, glória a Deus, servindo aos egípcios, glória a Deus, e ainda começaram a murmurar contra Deus, porque nos tirou de lá, glória a Deus, para nos amparar aqui no deserto, para que possamos morrer aqui, glória a Deus, era melhor se nós ficássemos no Egito, glória a Deus, para que, glória a Deus, nós viemos servi-los, glória a Deus, cada dia mais, glória a Deus, mas Deus não quis isso, glória a Deus, Deus somente queria, glória a Deus, que eles servissem, glória a Deus, somente a Deus. Glórias a Deus, aleluia. E glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus por Moisés, glória a Deus, para que não, glória a Deus, não tememos, glória a Deus, a mal algum não tememos, glória a Deus, ao levante do inimigo, glórias a Deus, porque, glórias a Deus, o Senhor nos livrará, o Senhor nos dará o livramento, glórias a Deus, muitas das vezes, glória a Deus, nós pensamos, glória a Deus, que não tem mais jeito, que não tem mais saída, glória a Deus, nós sofremos por, glória a Deus, algo que está acontecendo na nossa vida, no nosso trabalho, glórias a Deus, e olhando, glória a Deus, para os problemas, olhando para as dificuldades, olhando, glória a Deus, para tudo que está acontecendo em nossas vidas, mas esquecendo da solução, glória a Deus. O problema ele pode ser enorme, mas Deus é maior que o problema. Glórias a Deus. Glória a Deus, às vezes aleluia, a gente pensa Senhor. que é limitado. Nós somos limitados sim, mas glória a Deus, o Deus que nós servimos, se nós, glória a Deus, realmente servimos a Ele de corpo e alma e espírito, não tem problema, não tem impedimento, não tem mal algum que vai prevalecer em nossas vidas. Glórias a Deus, porque nós servimos a um Deus que tudo pode, glórias a Deus, que tudo fará por aquele, glórias a Deus, que serve a Ele de corpo e alma e espírito. Glórias a Deus, aleluia. E o Senhor fala, glória a Deus, que Ele vai pelejar por nós, glória a Deus, e vai, glória a Deus, nos calar. Muitos daqueles, glória a Deus, que murmuram contra Deus, muitos daqueles, glórias a Deus, que têm medo, glórias a Deus, quando Satanás se levanta, glórias a Deus, aleluia, ele vai, glórias a Deus, pelejar para aquelas pessoas, para provar, glórias a Deus, que Deus é Deus, glórias a Deus, na vida de cada um deles, glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Aqui, glórias a Deus, o Senhor fala, glórias a Deus, que venhamos, glórias a Deus, nos quietar, glórias a Deus, nos braços do Senhor, glórias a Deus, porque Ele vai pelejar por cada um de nós, não importa o problema, não importa a dificuldade, glórias a Deus, Deus, Ele é maior que tudo, maior que todos, glórias a Deus, hoje em dia, glórias a Deus, o povo acha que, glórias a Deus, pode fazer tudo, o povo acha que é grande, glórias a Deus, mas se engana, glórias a Deus, porque nós somos criaturas, e a criatura nunca é maior que o seu Criador. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, se a gente continuar lendo, glória a Deus, mais à frente, glória a Deus, o Senhor, glória a Deus, tinha pedido, glória a Deus, para eles voltarem um pouco atrás, glória a Deus, e ficarem à beira do mar, glória a Deus, glória a Deus, para que os egípcios vinham, glória a Deus, em seu encontro, glórias a Deus, porque ali, glória a Deus, Deus ia mostrar que Deus era Deus na vida deles, porque hoje em dia, glória a Deus, nós muitas das vezes não acreditamos, glória a Deus, somente em palavras, não acreditamos, glória a Deus, muitas das vezes na revelação, mas, glória a Deus, queremos somente acreditar, glória a Deus, em milagres, somente acreditar, glória a Deus, em obras que o Senhor faz, glória a Deus, em nossas vidas, e assim foi, glória a Deus, glória a Deus, o povo de Israel. Glórias a Deus, quando, glórias a Deus, Moisés estava à beira do mar, glórias a Deus, e glórias a Deus, quando Deus falou para ele estender a sua mão sobre o mar, e o mar se abriu, glórias a Deus, fez, glórias a Deus, 2 muros, glórias a Deus, de águas do mar, glórias a Deus, para que glórias a Deus, os servos do Senhor passassem em seco, glórias a Deus, e como, glórias a Deus, o Senhor falou, glórias a Deus, os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Glórias a Deus, quando, glórias a Deus, o povo de Deus passou, glórias a Deus, os egípcios, glórias a Deus, viram que Deus estava ali, que Deus estava lutando, glórias a Deus, pelo seu povo, e quando estavam voltando, glórias a Deus, Deus falou a Moisés, estende a sua mão, glórias a Deus, para que as águas voltem ao normal, glórias a Deus, e foi aí, glórias a Deus, que o Senhor, glórias a Deus, tomou, glórias a Deus, e destruiu todos aqueles, glórias a Deus, que se levantaram, glórias a Deus, contra o seu povo, glórias a Deus, e hoje o Senhor fala conosco, glórias a Deus, podem se levantar, podem caluniar, glórias a Deus, a tua igreja, pode caluniar os teus servos, glórias a Deus, mas quando Deus se levantar, o inimigo ele vai cair por terra. Glória a Deus, aleluias.
nós entendemos hoje, glória a Deus, que, glória a Deus, o fardo de cada um, glória a Deus, tem um peso, o fardo de cada um tem uma cobrança, glória a Deus, mas hoje o Senhor fala conosco, glória a Deus, somente venhamos honrar a Deus, glória a Deus, não se preocupar com o levante do inimigo, não se preocupar, glória a Deus, com a difamação das pessoas que não servem a Deus e querem falar, glória a Deus, que servem a Deus, mas não servem, glória a Deus, somente deixar que Deus venha trabalhar na vida daquelas pessoas, porque, glória a Deus, o agir de Deus, glória a Deus, é melhor que o nosso, glória a Deus, muitas das vezes queremos tomar, glória a Deus, aquilo para nós resolvermos, mas é Deus, glória a Deus, que está aí na frente resolver cada problema, glória a Deus, que nós temos. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus. E o Senhor, Ele vem de encontro, glória a Deus, e falando conosco, glória a Deus, que venhamos aquietar os nossos corações, glória a Deus, somente confiar no Senhor, porque Ele tudo fará por nós. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Antes de eu estar, glória a Deus, terminando, glória a Deus, essa oportunidade, glória a Deus, eu estava orando, glória a Deus, na cadeira ali, glória a Deus, e muitas das vezes não falamos as coisas, glória a Deus, com medo, glória a Deus, das pessoas olharem para você, glória a Deus, e pensar as coisas, glória a Deus, mas não é vergonhoso a gente honrar a Deus, não é vergonhoso a gente honrar ao servo de Deus. Glória a Deus, final do mês retrasado, glória a Deus, a peleja, glória a Deus, estava tão grande, glória a Deus, que eu falei, para mim não dá mais, para mim eu não quero mais, eu vou desistir, porque, glória a Deus, quando eu estava no mundo, eu não tinha essa peleja, não tinha essa dificuldade com as coisas, glória a Deus, porque no mundo, eu estava servindo ao mundo, mas quando nós viemos para o caminho de Deus, glória a Deus, o inimigo que, glória a Deus, está no mundo, ele quer nos tragar de qualquer forma, mas quando estamos no mundo, ele já está nos tragando, glória a Deus, e quando eu estava na presença do Senhor, glória a Deus, o inimigo lutou contra a minha vida, e por minha falta de vigilância, glória a Deus, eu deixei, glória a Deus, me abater, e cheguei, glória a Deus, foi numa quinta-feira, se eu não me engano, glória a Deus, no finalzinho do mês, e falei com o meu pastor, glória a Deus, falei, pastor, para mim não dá mais, a luta está tão difícil, eu não quero mais para mim. E ali a gente foi conversando, foi falando, e Deus, glória a Deus, usou o pastor, falava comigo, glória a Deus, foi indo, eu falei que eu ia pensar, glória a Deus, e glória a Deus, o pastor falou assim, mas em nome de Jesus, domingo você já está abrindo o culto, glória a Deus. E eu ainda com o coração duro, glória a Deus, cego glória a Deus, pelo inimigo, fui para casa, glória a Deus, e não orei, glória a Deus, depois daqueles dias não orei, não jejuei, glória a Deus, o inimigo somente, glória a Deus, me tomando para o mundo novamente, glória a Deus. E quando, glória a Deus, eu falei assim, eu vou, glória a Deus, o pastor chamou para a gente vir na igreja orar, glória a Deus, e eu ouvi algo, glória a Deus, que o inimigo, glória a Deus, interpretou em outros, glória a Deus, outros motivos, glória a Deus, no meu ouvido, e eu falei, eu não quero mais, eu não vou mais fazer a obra de Deus, glória a Deus. E aí quando, glória a Deus, eu falei isso, glória a Deus, chegou no dia da Santa Ceia, eu não tomei a ceia, glória a Deus, porque eu não era digno, glória a Deus, eu falei, eu não vou mais participar, glória a Deus. Aí a minha esposa falou assim, mas se você não for mais na igreja, a nossa vida, a nossa família, nosso caminho vai, glória a Deus, vai de mal a pior, glória a Deus. Mas eu falei para ela assim, todos os cultos de você eu também vou, glória a Deus, e eu não, glória a Deus, não estava perdendo nenhum culto, glória a Deus. Mas, glória a Deus, quando Deus Ele quer fazer algo em nossas vidas, glória a Deus, não adianta a gente querer voltar, não adianta a gente querer desistir, glória a Deus, porque o Senhor Ele não escolhe covardes, glória a Deus, assim como o pastor sempre vem falando, glória a Deus. E hoje, glória a Deus, quando, glória a Deus, passou aquele mês inteiro, glória a Deus, glória a Deus, me sentia, glória a Deus, uma falta, me sentia um vazio no meu coração, eu não sabia o que era, glória a Deus. Mas aí eu falei, não, eu quero um concerto com Deus, porque, glória a Deus, que com Deus já está difícil, imagina sem Deus, né, vai ficar muito mais difícil. E além do mais, o final, glória a Deus, quando a gente está sem Deus, não é, glória a Deus, o seio de Abraão, mas sim, glória a Deus, o inferno, glória a Deus. E quando, glória a Deus, neste começo de mês,
Glórias a Deus, eu tomei a Santa Ceia. Glórias a Deus, eu senti algo tão, glórias a Deus, tão bom. Glórias a Deus, que às vezes a gente tem, glórias a Deus, o medo que o inimigo venha destruir a nossa vida. Glórias a Deus, mas aquele que está firmado em Deus não teme, glórias a Deus, se o inimigo vir querer, glórias a Deus, tomar a sua vida, porque nós sabemos aonde nós iremos parar. Glórias a Deus. E hoje, glórias a Deus, eu agradeço a Deus por este ministério que o Senhor colocou na minha vida, porque, glórias a Deus, assim como os irmãos, glórias a Deus, nós éramos, glórias a Deus, pecadores, nós éramos do mundo, nós éramos, glórias a Deus, aquelas pessoas, glórias a Deus, que hoje nós, glórias a Deus, estamos querendo trazer para a casa de Deus. E eu agradeço, glórias a Deus, a cada irmão, glórias a Deus, que eu creio, glórias a Deus, que passaram muitas horas, que, glórias a Deus, ficaram de joelhos, clamando ao Senhor, misericórdia, meu Deus, não deixe, glórias a Deus, que o teu servo faça isso, não deixe que o teu servo volte, glórias a Deus, porque aquele que volta, glórias a Deus, para voltar, glórias a Deus, para a casa de Deus, a peleja vai ser dura, a peleja vai ser maior do que a primeira. Glórias a Deus. Então eu agradeço, glórias a Deus primeiramente, e agradeço a cada irmão, glórias a Deus, que orou por mim, glórias que não desistiu, glórias a Deus, mesmo muitas das vezes eu desistindo da obra. Glórias a Deus, mas eu agradeço, glórias a Deus, tudo que Deus tem feito na minha e nas nossas vidas. Glórias a Deus. Peço que os irmãos se levantem, está fazendo um instante de oração.